Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Eu sou Heber Cocarelli e este é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. O mundo todo já faz um bom tempo se dobra atento àquilo que acontece no Oriente Médio. Uma pequena faixa de terra bem no meio do globo determina a paz ou a falta de paz no resto do mundo. E como eu disse, isso não é de agora, já faz um bom tempo. Até quando o conflito entre palestinos e israelenses vai perdurar? Bem, não foram poucos os presidentes dos Estados Unidos, considerados os homens mais importantes e mais poderosos do globo terrestre, que se debruçaram sobre essa questão e, conversando com um lado e com o outro, tentaram trazer a paz. Houve até Prêmio Nobel da Paz dado aos figurantes dessas tentativas, que pouco tempo depois malograram. Mas é uma questão que interessa também àqueles que são evangélicos, porque, segundo a tradição, a interpretação bíblica dos evangélicos, Israel é uma espécie de relógio, de ampulheta, de agenda ou de calendário dos eventos de Deus. E, por isso, os crentes costumam normalmente olhar com olhos mais atentos do que os do resto do mundo para aquilo que acontece no Oriente Médio. E será que estes mesmos evangélicos poderiam dizer, com certeza, sem medo de errar, que o conflito entre Israel e os palestinos, esse mesmo que ocupa as páginas dos jornais ou a tela da televisão todas as noites no noticiário, esse conflito estava mesmo previsto na Bíblia? No ar, vejam só. Olá, boa noite. Começa agora o programa Vejam Só, nesta quarta-feira, transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Rede Internacional de Televisão, a RIT, e também via satélite para todas as Américas, para o norte da África, para a Europa e para boa parte da Ásia. Queremos receber a todos os telespectadores da paz do Senhor Jesus. O tema que nós vamos hoje é a respeito do conflito entre judeus e palestinos. Será que esse conflito estava previsto na Bíblia? É um assunto que chama atenção porque tem a ver com escatologia, foi sugerido por uma telespectadora, daqui a pouco eu digo o nome e o que ela vai ganhar por conta disso, mas antes eu queria que você conhecesse os nossos convidados. Mais uma vez, para tratar dessa questão, o nosso escatologista de plantão, principalmente quando o assunto envolve Israel. E como todo assunto de escatologia envolve Israel, ele está sempre aqui. Pastor Alexandre Dutra, que é mais professor do que pastor, né? Tudo bem, pastor? Como é que vai? Bem, graças a Deus. O senhor é professor também, né? Também, é. Qual é a sua cadeira? Então, costume judaico e hebraico. Que bom. Pastor Alexandre Dutra é membro da equipe ministerial do Templo Batista de Indianópolis. Onde fica essa igreja? Alameda do Jurupis, 1270, é a rua de trás do Shopping Ibirapuera, em Moema. Essa é a melhor referência, né? Fácil. Muito obrigado. Vocês guardam o sábado lá? Olha, na medida do possível a gente guarda um dia de folga por semana. Não, porque já que vocês são tão assim apegados ao judaísmo, não tem aquele lance de sexta-feira às 6 horas da tarde para tudo? Não, sexta-feira às 20 horas da noite nós temos o encontro dos amigos de Sião. Aí sempre abordamos a temática judaica para judeus, cristãos e interessados. É uma estratégia evangelística. É mais que isso, é um espaço em que você trata as questões referentes a Israel no ambiente cristão, numa visão judaico-messiânica, ou seja, completo, Antigo e Novo Testamento. Acho que essa é a ideia. Além de cânticos em hebraico e notícias de Sião e também algumas promessas de Deus a Israel. Muito bom, muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, também professor e conferencista na área de escatologia, lógico que tinha que ser, né? Pastor Silvio Gardesani, que é da Igreja Palavra da Fé de São Caetano do Sul. Paz e graça, pastor Silvio, obrigado por ter voltado. Obrigado, agradeço eu, pastor Cocarelli. Paz e graça para nossos telespectadores. É um prazer estar de volta aqui com vocês.
É um assunto gostoso. É verdade. Bom, se é gostoso, eu não sei. Agora, a Igreja Palavra da Fé, que o irmão pastoreia, fica onde? São Caetano do Sul, no bairro de Barcelona, na rua Conselheiro Lafayette, 443, de frente ao clube da GM. Fácil de achar também. E lá tem culto... Terça, quinta, sexta às 20 horas, quartas às 15 e domingo às 18 horas. Muito obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Senhor, há quantos anos que estuda escatologia? Há uns 32 anos. Fiz muita conferência, né? Aí começou a surgir as ramificações, que nós estávamos conversando, o pastor Alexandre. Existem os pós-tribulações, os atribulações, né? Os prés. E aí começou a coisa a ficar meio difícil, né? Para explicar claramente. Porque a gente conhece as 3 linhas, as 4 linhas, tem uma quarta aí também que vem surgindo aí, né? Nós já estamos na grande tribulação, aquela coisa toda. Mas a tribulação que nós estamos aqui é tão boa que tem comida que precisa fazer regime para ginástica, né? A tribulação na grande tribulação não vai ter meio... comida, não vai ter água, não vai ter nada. Tá bom. Vamos assistir então a matéria que a repórter Carla Viana preparou apresentando o assunto de hoje. Vejam só. A terra da Palestina sempre foi palco de muitos conflitos desde o tempo de Abraão. O espaço muito pequeno gerou grande disputa entre as famílias do patriarca, que aumentaram a partir do nascimento dos seus filhos e Isaac. Deus havia prometido a Abraão uma terra e muitos filhos. Contudo, sua esposa Sara, que era estéril, pensou que se oferecesse ao marido sua serva, a promessa de Deus cumpriria através desta. Assim nasceu Ismael, mas o filho da promessa era Isaac, que nasceria da própria Sara. A história conta que Abraão se alegrou, pois considerava tanto Ismael como Isaac, porém os dois eram de linhagens diferentes. Então os descendentes de Isaac tornaram conhecidos como judeus e os de Ismael, palestinos. A terra já não teria espaço para os dois que tiveram de separar, embora não houvesse um conflito declarado entre eles. Para completar, Isaac geraria ainda 2 filhos, Esaú e Jacó. O primeiro se casaria com uma das filhas do seu meio-irmão Ismael. Biblicamente, ficou determinado que Isaac transmitiria a bênção a Jacó, seu filho, que se tornou depois Israel e o povo de Israel. Mas, posteriormente, a formação da cultura árabe e muçulmana reivindicou para Ismael essa bênção, essa autoridade, como primogênito de Abraão, e a partir daí também tem reivindicado para si a posse da terra ou a herança da terra, segundo o querer de Deus. O conflito ele vai acontecer em épocas diferentes, de modos diferentes, entre os descendentes de Abraão e entre pessoas também que não são descendentes de Abraão, tudo em torno da terra ou da posse daquele território da Palestina. No século XIX, o nacionalismo pregado pela Revolução Francesa dizia que toda nação tinha o direito de se constituir em Estado. Os judeus então concluíram que se a América era dos americanos e a Alemanha dos alemães, a Judéia tinha que ser do povo. A criação do Estado de Israel foi determinada em 1948, colocou Israel no lugar onde já tinha gente morando e obrigou os povos palestinos a mudarem de local. Depois Israel tentou expandir o seu território. Então, o início do conflito moderno é um conflito pela terra. De lá para cá, a inimizade ferrenha entre as duas nações só aumentaram junto às tentativas de paz fracassadas. No início do mês, sob a mediação do presidente norte-americano Barack Obama, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, concordaram em retomar as negociações de paz diretas, após uma interrupção de 20 meses. Bom, esse é um assunto que sempre muita curiosidade, porque a gente, como eu falei na palavra inicial, gosta de olhar Israel como assim, o esquema cronológico de Deus e tal, a gente vai ver se está perto do fim ou não, etc. Mas também é um assunto que gera muita confusão, né? E muitos equívocos.
O conflito entre os judeus e árabes é uma coisa, o conflito entre judeus e palestinos é outra coisa. Como o professor Alexandre Dutra, tenho certeza, vai ter o prazer de esclarecer para nós agora. Pastor Alexandre Dutra, palestino e árabe é a mesma coisa? Não. Aliás, os povos árabes não reconhecem os palestinos como árabes, assim como os iraquianos não são árabes, assim como os persas, aliás, os iraquianos, me perdoe, são árabes que foram habitar a antiga Babilônia, judeus que estão lá, inclusive os curdos, que é um outro povo, mas persas, o Irã, não são árabes, como também no Líbano não são árabes, são da Fenícia, fenícios, e assim, da mesma forma, os palestinos também não são árabes, e é sobre isso que nós queremos falar, para podermos entender a questão do conflito à luz das Sagradas Escrituras. Pois é. Na verdade, a Maísa, quando sugeriu esse tema, ela pensou que a gente ia cair na armadilha, né? De confundir a Palestina com os descendentes de Ismael. Então, ó, tem até um telespectador que mandou um comentário no site dizendo assim, eu estou em dúvida sobre esse assunto e eu quero aprender. Então, você vai aprender mesmo. Palestino, o conflito palestino foi, de certa forma, encampado pelo conflito dos árabes por interesse de destruir Israel. Mas não confunda alhos com alhos, né? Então, vamos lá. Você vai participar do programa, inclusive para tirar suas dúvidas, por meio do telefone ou também do nosso novo site. O nosso telefone é 3337, e agora esqueci o número, tá lá, 5886. 3337-5886, em São Paulo, não esqueça do 0 operadora 11. E o site novo é o www.vejamsó.com.br. Você vota na enquete, se identifica e você já estará inscrito eletronicamente para participar da promoção. Você pode até conferir na aba promoção, seu nome vai estar lá direitinho, bonitinho. Agora, para expressar a sua opinião ou a sua dúvida, você vai em comentários e digita lá o seu comentário, que ele entra no site e fica no site. Nós só estamos tirando do site mensagens de gente que não tem mais o que fazer e fica provocando mutuamente os outros, etc., inclusive se autonomeando como né? Então, esses a gente vai tirar, e isso aqui é um site para gente que quer aprender e debater seriamente as coisas, tá bom? Tem liberdade para expressar opinião, a gente mantém as mensagens no site sem nenhum problema. Agora, molecagem, isso aqui não é ambiente para moleque, inclusive tem idade mínima para assistir ao programa, como você viu aí, tá certo? Muito bom. A enquete de hoje é a seguinte, vamos lá. Cadê? As atitudes. A enquete não tem muito a ver com o tema, mas nós queremos aproveitar para saber sua opinião sobre Israel. Então, as atitudes de Israel em relação aos palestinos hoje são 3 respostas possíveis. Primeiro, corretas, visto ter ganho as guerras. A gente teve que resumir para caber no site, né, a enquete. Então é o seguinte, essa hostilidade, assim, ou essa dureza de Israel com os palestinos hoje, ela é correta porque várias vezes os árabes e os palestinos tentaram tirar Israel do mapa pela via da guerra. E em todas as vezes Israel ganhou a guerra. Então, ganhou a guerra, não foi Israel que provocou a guerra, então está certa essa dureza deles, que Israel está tratando com inimigo de guerra, não é com vizinho. Então, essa é a resposta para quem entende dessa maneira. A segunda resposta possível é: as atitudes de Israel em relação aos palestinos hoje são bíblicas, pois Deus deu aquela terra a Israel. Então Israel tem mais que garantir o seu direito à existência lá, direito divino, né? Porque a escritura de posse é o Pentateuco. E a terceira resposta possível é: as atitudes de Israel em relação aos palestinos hoje são erradas, pois os palestinos também têm direito a seu lar. Então Israel deveria transigir com os palestinos e facilitar um acordo em que os dois povos pudessem viver pacificamente. Escolha a resposta que mais se aproxima do que você pensa e mande para nós. Pastor Silvio Gardesani, que é ministro da Igreja Palavra da Fé, lá em São Caetano do Sul. Pastor Silvio, como é que o senhor responde à pergunta tema: o conflito entre judeus e palestinos
estava previsto na Bíblia? Estava previsto desde a era de Moisés e Josué, quando Deus prometeu a terra da Palestina para eles. Primeiro fez a promessa através de Abraão, né? Depois Isaac e Jacó. Onde tu pisares será teu. E Abraão passou pela Palestina, depois Isaac e Jacó também. E quando Moisés subiu com o povo do Egito, que foi entregar a terra da Palestina para eles, antigamente era tudo tribo pequena, tribo menor. Os países da Palestina, principalmente, foram feitos de tribos. E Deus disse para tirar eles da terra, que era a terra deles, mas para tirar. E eles fizeram um acerto e não tiraram. No capítulo 1 de Juízes está lá, que eles fizeram acerto para pagar imposto, para rachar lenha, para tirar água para a mulherada, que o poço era fundo, e eles foram crescendo e foram se formando. E acabou virando uma nação ou um movimento. Aí virou a história do cobertor curto, né? Cobre a orelha e descobre o pé, cobre o pé e descobre a orelha. Agora Israel tem que trazer judeu ou hebreus do mundo inteiro para habitar lá, para que quando Cristo volta a buscar a igreja, Israel esteja uma grande parte na Palestina. Eles estão em grande parte espalhados no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. E não pode colocar os judeus lá porque eles por conta da terra. Então ficou um impasse porque os palestinos, eles foram migrados da parte noroeste de Canaã para a beira do mar ali, depois veio os filisteus que se apossou mais da maior parte da terra. Por isso que Palestina vem da palavra Filistia, ou Palestia, né? Palestina, tene, como diz no latim. Aí os gregos oficializaram com Palestina e ficou Palestina. Também esse nome, os nomes que eles criavam, era para dar para um grupo de pessoas que não tinha pátria, né? Israel, na década de no período de 1948, foi constituído nação de novo. E eles têm que voltar para lá, estavam dispersos, né? Certo. Eles não, enquanto isso ficou invadido o território deles, de várias etnias, várias tribos, de muitos nomes diferentes. Mas eles sabiam que lá teria que ser deles. Inclusive, na época, a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, e está isso até em Joel, hein, o que a ONU fez. Joel 3:2 diz que Deus vai entrar em juízo com as pessoas que repartiram a terra de Israel, dispersando o povo dele. Quem fez isso foi a ONU depois de 1948. E queria dar a terra do fogo aqui do Chile para eles, ou então Uganda, lá no meio da África, todo aquele paísinho pequeno. Mas eles sabiam que era lá no Monte Sião, em Jerusalém, que era a terra deles. Agora a briga maior ali, pastor Cocarelli, além dos 3 profetas maiores que estão centralizados ali, além de Moisés, Maomé e Jesus Cristo, né, que são os 3 profetas que originou as 3 maiores religiões, também a briga não é só por terra. Eu ouvi uns dias atrás agora, uma jornalista dando entrevista que terra os palestinos já têm bastante, mas eles querem Jerusalém, porque lá está a mesquita sagrada, a maior mesquita para eles. Mas os judeus sabem que Jerusalém é a terra do grande rei. Jesus, em Mateus 5, verso 35, também está em Salmos 84, se não me falha a memória, verso 2, que Jerusalém é a cidade do grande rei, onde ele vai pôr os pés quando ele voltar depois de arrebatar a igreja. Então o conflito é maior que se pensa. Ali envolve conflito político, religioso e interesseiros também, né? Porque os palestinos eles foram massa de manobra por uns tempos passados. Eles se uniam com os árabes para destruir judeus. Depois se unia com os judeus para enfrentar outras nações, como, por exemplo, pessoas da Europa, como a Inglaterra e outras pessoas que dominaram também. Muito bem. Você já viu que você vai aprender bastante hoje, né? Vamos ouvir agora o pastor Alexandre Dutra. Como é que o senhor vê? Existe na Bíblia algum tipo de previsão profética para esse conflito entre judeus e palestinos, já que os palestinos não são necessariamente descendentes de Ismael? Sim, com certeza. Mas antes da gente entender isso de forma mais clara, temos que dar pelo menos 2 bases, bíblica e histórica, para a gente formar um enredo aqui e entender claramente, à luz da palavra, aquilo que nós estamos debatendo essa noite. Primeiro, está lá em Gênesis 16, quando nasce Ismael, da relação de Abraão com a serva egípcia Agar. Conforme Ismael cresce, Deus abre o ventre de Sara e nasce então Isaac. E já há então uma rivalidade entre Ismael e Isaac, ainda crianças, nessa disputa. Então, o pai sem saber o que fazer, como é que vai defender um filho em detrimento do outro. E Deus fala, não,
não se preocupe com Ismael, eu vou cuidar dele, lança ele fora, ou seja, que ele saia e que eu vou sustentá-lo e vou suprir as necessidades dele, vou fazer dele uma grande nação. Tanto é que no capítulo 26 de Gênesis, aos 12 príncipes de Ismael, existem os 12 filhos de Jacó que formam as 12 tribos de Israel, também tem os 12 príncipes de Ismael, que são as 12 nações árabes que surgem ali e que estão hoje no seu território, dominam, têm a sua liberdade de ir e vir na sua própria terra, que o próprio Deus deu para eles, né? E aí, então, você tem o nascimento de Isaac, o crescimento, ele casa com Rebeca e tem 2 filhos gêmeos. E quando a gente vai para Gênesis 25 também, nós encontramos esses 2 filhos brigando dentro do ventre materno, que é Esaú e Jacó. E Deus fala que dali vai nascer 2 nações e que a mais forte, a maior, servirá a mais fraca, que é o menor. E o mais forte, na história, a gente entende, sendo Esaú, que é a nação de Edom. Porque se formou como uma nação, uma cidade-estado primeiro, enquanto Jacó era um pastor cuidando de cabra, Edom, o Esaú já tinha um exército formado, já tinha terras, cidades conquistadas e implantadas por ele. Pois bem, mas esse conflito sempre existiu. Então nós temos, nós fizemos um teste de DNA entre palestinos, israelenses e árabes, há uma veia em comum que é Abraão. Então eles são parentes, eles são irmãos, primos, tem ali uma mistura realmente genética entre esses povos aqui identificados. A grande questão aqui, talvez que surge, que aí nós vamos entrar um pouco também na história, além da base bíblica, são os filisteus, da onde vem o nome Palestina. Então é muito errado dizer que a terra onde estão os judeus é a terra da Palestina, porque não é. Biblicamente, historicamente, é a terra de Canaã, que Israel passou a possuir. A terra dos filisteus é aquela faixa litorânea que pega a faixa de Gaza e a cidade de Ashdod, e Gaza, e Ecrom, e Gat, que são cidades dos filisteus. Agora, quem são os filisteus à luz da Bíblia? Os filisteus são os povos do mar, ou seja, os filisteus estão ligados com a ilha de Creta, com as ilhas gregas, ali na Ásia Menor. Esses são os filisteus, que sempre fizeram intercâmbio com Canaã, sempre negociaram, porque é um povo marítimo, é um povo de comércio. Então, na época de Abraão, tinha um grupo remanescente de filisteus lá, muito influente e próspero, né? Mas quando Troia cai, e aqui nós temos também acho que é bem interessante falar sobre isso, quando os gregos invadem Troia, os troianos invadem as ilhas dos filisteus, que então, fugindo dos troianos, que eram superiores a eles, eles vão tentar a vida na Canaã, na terra de Canaã, que já é de Israel, aliás, que é a terra de Canaã ainda, nos cananeus, jebuseus e heteus, e aí vai, como a Bíblia mesmo menciona, e eles tentam também dar o golpe no Egito, porque os hebreus acabaram de sair do Egito e desestabilizando a nação. Então os filisteus tentam entrar no Egito, e como eles são dispersos pelos egípcios, uma vez que os hebreus estão fugindo para um lado e os filisteus estão tentando entrar pelo outro, Faraó concentra a força dele em defender a terra dos invasores. Então esses filisteus que não conseguem entrar no Egito, e isso a história secular registra vastamente, com gravuras, com pinturas muito interessantes, eles fazem o caminho que eles conheciam, em Canaã. Eles vão e se instalam em Canaã. Tanto é que quando Israel começa a conquistar a terra depois de 40 anos, a última nação, o último povo mais forte e resistente é os filisteus, que tinham o domínio do ferro, inclusive. A Bíblia diz que os israelitas levavam seus enxadões e machados para serem afiados pelos filisteus, que tinham o domínio do Gia e também eram ourives e tudo mais. Bom, nesse contexto, então, bíblico e histórico, nós vamos entender que esse nome aparece, o nome Palestina, que inclusive um palestino hoje, lá da faixa de Gaza ou da Cisjordânia, não consegue pronunciar, porque vem do latim Palestine, só que não existe o P no árabe. Então eles falam Palestine. Quer dizer, agora, Palestine vem da palavra hebraica que quer dizer invasor. Então nós estamos entendendo essa questão. Bom, só para resumir a história aqui de alguns milênios, né, em alguns minutos, ou talvez até segundos, se eu conseguir. Esses filisteus se estabelecem,
o reino de Israel se estabelece, Davi, Salomão e os seus descendentes entram em confronto com esses filisteus e os expulsam. No ano 600, com Nabucodonosor conquistando Canaã, conquistando Israel, na verdade, já agora estabelecido como reino de Israel, dividido em Israel, reino do norte e reino do sul, Nabucodonosor elimina todo vestígio de filisteus. Os filisteus deixam de existir como grupo étnico, como povo, com característica. Todos os seus 3 deuses são derrubados e vencidos completamente. Com a ajuda dos edomitas, que são os descendentes de Esaú, e inimigos de Israel, que se aliam a Nabucodonosor para conquistar Judá. Só que com o passar do tempo, Nabucodonosor leva os cativos de Judá para a Babilônia, só que Edom presume de si mesmo e se rebela contra Nabucodonosor, que agora manda um novo exército para destruir Edom, e esses edomitas são expulsos para Cisjordânia e faixa de Gaza hoje. Então, os palestinos, nós tivemos que traçar uma genealogia deles, um grupo étnico, são edomitas. Por isso que os palestinos têm, sim, característica de sangue de Abraão. Por isso que os genes identificam eles como irmãos, como parentes. Então, os palestinos hoje, que eram nômades, porque eles foram desalojados da sua própria terra, que era Seir, Sela, Petra, toda aquela região transjordânica que Deus disse, não pisem lá, não conquistem os edomitas, nem os moabitas, nem os amonitas, porque são teus parentes, né? Mas pode cobrar imposto, pode dominar e taxar. Então, esses palestinos se tornam povos nômades, porque eles foram desestruturados do seu habitat e começam a perambular nessa terra que está desolada. E com o tempo eles vão se fixando. Por isso que você encontra hoje um número grande de palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, palestinos são esses. Traçando uma cronologia aqui, informação bíblica e histórica. Agora, esse conflito está mencionado na Bíblia, como o pastor mencionou, contra Israel e também contra os edomitas, que agora, modernamente, são chamados de palestinos, que eles até então nem sabiam que eram, porque eles viam como nômades. Isso vai acontecer em 1929, aliás, 49, com a Liga Árabes. Os árabes, então, disseram, não, quem é esse povo? Não, eles não são árabes. Então, quem eles são? Eles são os palestinos. Quem são esses palestinos? Por que a terra de Israel recebeu esse nome? Porque em 135, com a última revolta do judeu, em que Bar Kokhba, um judeu que se dizia Messias, foi derrotado pelo império pelo exército do imperador Adriano, ele muda o nome de Judá ou Judeia para Palestina, que são os eternos inimigos de Israel, né, dos judeus. E muda o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. É uma tentativa de tirar a associação do povo com a terra. Só que os judeus sempre estiveram lá, não como autônomos e soberanos sobre a sua terra, mas como vassalos e dominados pelos impérios que sucederam ao longo da história. Então, esse é o plano assim, bíblico, histórico deste lugar, onde há esse conflito que a Bíblia fala e dá base, que vai durar até que o Messias volte. Por isso que Ismael e Isaac só se encontraram uma vez depois que Israel foi expulso da casa do pai, com a promessa de que Deus cuidaria dele, que Deus seria o pai dele, então, no caso de fazer a vez do pai de cuidar, eles se unem, Isaac e Ismael, na morte de Abraão. Ou seja, só há paz, só há entendimento entre judeus, árabes e os palestinos, os antigos edomitas, na morte, na redenção, no resgate de Jesus, que é o judeu. Mas que, promessa para Abraão, serão benditas em ti, em Abraão, todas as famílias da terra, isso inclui árabe, isso inclui também os palestinos e os judeus e nós brasileiros aqui. Graças a Deus. Nós vamos para o intervalo, voltaremos com a sua opinião aqui no Vejam Só. Bem, o programa Vejam Só hoje discute o conflito entre judeus e palestinos. Será que esse conflito estava previsto na Bíblia? Esse tema foi bem interessante, porque a gente costuma confundir palestino com árabe e é um erro grosseiro, né? E esse tema foi sugerido pela telespectadora Maísa Yara Lopes Gárgaro, lá de Maringá, no Paraná. E ela vai ganhar da nossa produção esta Bíblia aqui, ó, Bíblia Tim,
que é um produto muito bem elaborado. Editora Agnus, uma capa bem bonita, né? Mas o melhor da Bíblia é o conteúdo e a forma como ele é apresentado para agradar os adolescentes, né? É a Bíblia Teen. Então tem box, tem diagramas, tem mapas, tem dicas. Deixa eu ver se eu acho uma dica aqui para você ver. Tá aqui, ó. É uma diagramação totalmente nova da Bíblia que chama a atenção para o adolescente. Olha lá, dica, tá vendo? Então você que conhece algum adolescente que você está evangelizando, seja seu parente, seu vizinho, alguém da igreja, esse produto da editora Agnus é realmente recomendável. E você pode saber mais da editora Agnus entrando no site do Vejam Só. Tem um link, lá tem uma aba chamada Links, você entra no vejamsó.com.br, vai nos links e lá você já tem contato direto com todo o pessoal que nos apoia, Jô Rezende, editora Agnus e os outros nossos apoiadores. Bem, vamos ouvir o que a nossa querida repórter Carla Viana, que foi uma das que confundiu palestino com árabe na matéria, né? Foi apurar lá entre os crentes. Vamos ver. Na sua opinião, o conflito entre judeus e palestinos já estava previsto na Bíblia? Sim, porque era previsto de Deus. Já estavam previstos sim, porque tudo que Deus tem de propósito já está escrito na Bíblia. Acredito que sim. Sim, já estava previsto, porque os dois descendem de Abraão, são Ismael e Isaac. E quando eles se separaram, houve já uma discórdia. Bom, vamos lá. Eu sabia que pouca gente ia falar disso, porque... Aliás, pastor Alexandre, tem um telespectador que ligou e fez uma pergunta muito legal. Ele pediu para você e para o pastor Silvio indicarem livros, um livro que você recomendaria sobre esse assunto. Tem? Não é tão simples encontrar assim, um livro em português. Eu não saberia agora nenhum em inglês, mas esses livros sobre a Mesopotâmia, os povos antigos, na parte de arqueologia, é capaz de você encontrar. Nomes, eu teria que consultar a minha biblioteca para não falar nenhuma coisa que é fora de ordem ou trocar os nomes. Você me mandar um e-mail, eu posso repassar como eu fiz outras vezes. Perfeito. Acho que é uma ótima ideia. O contato dos nossos dois convidados, tanto do pastor Alexandre quanto do pastor Silvio, está no site. Você entra lá e você já pode mandar um e-mail direto para ele, tem hiperlink, todas essas coisas para você entrar em contato. E aí eles mesmos podem recomendar. O senhor lembra de alguma obra de estalo, pastor Silvio? De maneira não, de imediato não, aliás. Ele pode procurar nas livrarias Conflito Médio, né? As guerras do Oriente Médio, tem várias versões de livro, tanto evangélico como no secular, falando do Oriente Médio. Ou fazer uma pesquisa também. Aquele né? livro do pastor Enéas Tonini não ajuda? Os dois de geografia são dos que eu recomendo, com certeza. O Geografia Bíblica. É da Terra Bíblica e tem o outro também, que é mais sobre Israel. Uhum. Tem um bom também, que é o do Lourenço Olson, né? As 7 dispensações. O trajeto de Abraão, dos patriarcas, ali também vai ajudar bastante. Ótimo. Então você entra no site, fala com os convidados, que assim eles têm que trabalhar também um pouquinho. Vamos à opinião dos telespectadores. Adilson Carlos Rodrigues, de Porto Velho, em Rondônia. Referente ao tema, eu confesso que não sei a resposta, mas já avisei aqui em casa que não quero ser interrompido durante o programa Vejam Só, pois tenho que sanar essa dúvida hoje. Ei, beleza. José Renato de Franca, no interior de São Paulo. Muitos momentos relevantes marcam a trajetória do povo judeu. Não tenho certeza dessa rivalidade com palestinos, mas creio que sim, devido à terra prometida, à construção do novo templo. Esse programa é muito educativo, apropriado para a família. Aprendo e gosto muito dos assuntos abordados, principalmente os referentes à Bíblia. Parabéns. Obrigado, irmão. José Renato, uma saudação ao povo de Franca. Noemi Vieira de Souza, de Agudos, também no interior de São Paulo. A paz, pastor Heber, sempre assisto esse programa que acho muito edificante e instrutivo. Aliás, gosto de um debate, viu? E admiro o senhor como homem de Deus. Obrigado. Quanto à questão, não sei do texto da Bíblia que eu possa me pautar, mas eu acredito que isso foi previsto, porque, como dizem, Israel é nosso relógio. E tudo que envolve esse povo tem significados importantíssimos. Queria ressaltar algo, já que o senhor é professor da grade. Bem que poderiam abrir uma escola da grade aqui na região de Bauru. Mas tem a grade em Bauru.
Ah, tá. É que lá em Bauru é só o curso. Tá bom. Vamos ver lá com a direção da grade que dá para fazer. Tá bom, Neimi? Deus te abençoe. Mas espera aí, você é de Agudos ou de Bauru? Porque você escreveu aqui que você é de Agudos. Agora você está pedindo escola em Bauru? Agudos fica na região de Bauru? Não sei. Não, muito longe. É longe, né? Totalmente, aqui na saída de Minas. Pois é. Dilton Vasconcelos e Barueri, na Grande São Paulo. Irmãos, geograficamente falando, Canaã, ou a Terra Prometida, habitada pelos hebreus, fica na região da Palestina ou Israel. Essa terra foi promessa de Deus a Abraão. Podemos encontrar toda a narrativa no livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 7. Mas eu acredito que a graça de Jesus Cristo irá mudar toda essa história de guerra e destruição. Temos como exemplo maravilhoso a história de Mossab Hassan Youssef, um palestino, filho do fundador do Hamas, que traiu seu pai e país e foi ser aliado dos israelitas, mas foi convertido ao Senhor Jesus ao ler o livro onde chama o cristão para amar o próximo e o perdão incondicional. Que Deus traga todos para um corpo de Dilton Vasconcelos. Você sabe dessa história? Sim. É verdade? É verdade, tem o livro lançado pela Sextante, eu tenho o livro, é um material fantástico, está no YouTube, vale a pena. O que ele dá ali é um testemunho de fé, de novo nascimento, aquilo que só Jesus pode fazer no coração de um palestino, de um árabe, ou de um judeu, ou de qualquer outro cidadão na face dessa terra. O filho de um dos fundadores do Hamas. Palestino. Se converteu? Se converteu. É um testemunho fantástico. Como é que chama esse livro? O filho do Hamas. Filho do Hamas. Editora Sextante, uma editora secular, mas o tema é maravilhoso do Evangelho, do poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Dilton. Tá vendo como a minha audiência é informada? Eu é que sou um ignorante. Mas o interessante é que os palestinos, que os palestinos não é árabe, nem árabe é palestino, é totalmente diferente. Aí a linhagem deles lá no fundo, o pastor Alexandre fez um comentário, mas o que eu queria me deter é que o conflito é só lá, no Oriente Médio. Nos outros países se dão bem, aqui no Brasil se dão bem, trabalham juntos. Aqui no Brasil todo mundo se dá bem, né? Só não se dá bem palmeirense e corintiano, mas aí também é querer demais, né? Até Paulo gostava dos corintianos, mandou 2 cartas para eles. Chamando a atenção deles, né? Bom, esse é outro assunto. Joab, de Cidade Martins, do Rio Grande do Norte. Olá, Heber, gosto muito de assistir, vejam só. Quando o Senhor Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, Pôncio Pilatos, quer dizer, não foi no Sinédrio, né? Ele foi julgado no Sinédrio, mas também, esse que você vai falar agora, é o julgamento diante de Pilatos. Uhum. Foi lá na Corte Romana. Na Corte Romana, na Fortaleza, lá não sei de onde. Pôncio Pilatos perguntou, querem que vosso rei seja crucificado? Então, o que alguns responderam? Crucifiquem e que o sangue desse homem caia sobre nós e nossos filhos. Uhum. Na minha opinião, o destino do povo de Israel foi selado naquele momento. O seu templo foi destruído, o seu povo foi disperso por partes da Ásia, África e Europa pelo Império Romano, transformando-se num povo sem pátria durante quase 2000 anos, sendo humilhados, maltratados e vindo a sofrer terríveis tentativas de extermínio. Quando voltaram à sua terra natal, encontraram uma forte resistência dos palestinos e dos demais povos árabes, vindo a ser uma nação odiada por seus vizinhos. Acredito que tudo isso seja consequência daqueles fatos ocorridos durante o julgamento do Filho de Deus. O senhor concorda, pastor Silvio? Concordo em parte, porque a Bíblia não pode ser feita só ao lado histórico, olhando só de um lado, porque era intenção de Deus também que os judeus fossem para o mundo inteiro. Hoje a maioria dos países onde tem judeus são abençoados. Segue aquela tese que Deus falou lá em Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Nós tivemos um problema sério com o Brasil, na época de Getúlio Vargas, que mandou judeu para Hitler matar. O Brasil passou por uma série de problemas, instabilidade no governo. Mas depois que houve um acordo de Israel com o Brasil começou se levantando. Os americanos têm uma aliança com os judeus, né? E outros países que têm aliança com os judeus são abençoados. Então, cada país que eles foram... fundo, né? Olha a Rússia. A Rússia, eles foram abençoados enquanto os judeus estavam lá, mas os judeus, depois da queda do muro de Berlim, do comunismo, em 1989, eles voltaram tudo para a pátria deles, e tudo engenheiro e tudo formado em coisas pesadas. Deixa eu dar uma informação aqui que a produção acaba de me passar, puxar a orelha dos meus 2 convidados, e a minha principalmente. Já ligaram, Agudos fica na região de Bauru. Viu?
Então, vem a cultura geográfica não só da Palestina, de Israel, também do estado de São Paulo, onde a gente mora. Misericórdia. Maria José de Araras, do interior de São Paulo, que eu também não sei onde fica. Agora eu não sei mais nada. Só sei que fica no interior de São Paulo. Graça e paz, pastor Heber. Deus realmente deu a terra prometida a Israel, porque Deus não é um homem para se arrepender e desfazer sua promessa. Porém, os herdeiros fizeram alianças com o povo que habitava a terra, aquilo que o pastor Silvio falou. Capítulo 1 de Juízes. Desobedecendo a Deus e preservando-os na época da conquista da terra. Outro agravante é o acontecimento envolvendo Abraão, Sara e Agar. Depois de Sara e Abraão ter dado uma mãozinha para Deus, no tocante ao herdeiro, o anjo do Senhor disse, quando nasceu Ismael, filho de Abraão, com Agar, ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos e tal. Acho que nos acontecimentos futuros, o anticristo louco em unir árabes e judeus, se ele descobrir qual é a fórmula para promover a paz entre eles. Ele vai descobrir. Está previsto na Bíblia, não está não, pastor Alexandre? Com certeza, ele vai fazer um pacto, uma aliança de paz por 7 anos com Israel e os seus inimigos, e aí então ele vai ter todo o aval dessas nações, incluindo Israel, mas no meio do caminho, os anos, 3 anos e meio, ele quebra a paz. Ele se revela quem ele é realmente, o iníquo. Então, aproveitando a mensagem da Maria José, lá de Araras, tem gente ligando e perguntando, vocês estão falando que os palestinos não são árabes, tal, gente que entrou no programa durante, depois da fala dos nossos convidados. Então, aproveitando é o seguinte, Ismael dá origem aos povos árabes. Os palestinos não são descendentes de Ismael, são descendentes, assim, de Esaú, eles são edomitas, aparentados de Abraão, lógico, porque com Esaú também árabes, era neto claro, de Abraão. Também. Oi? E com mistura com árabe. Mistura com árabe, misturaram o sangue também com e tal. Certeza. Mas é bom fazer essa distinção. Não é essa palavra de Deus sobre Ismael que explica o conflito com os palestinos, explica o conflito com os árabes. Agora, pastor Heber, depois do arrebatamento da igreja, Deus vai restaurar totalmente a terra de Israel. Agora está dado em parte, E a pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, leia isso em capítulo 40 de Ezequiel para cima. Ali fala da restauração das tribos, do templo, dos cultos, do templo de novo. E vai ser medido a terra. E vai ser maior que agora. Agora, essa é uma dúvida grande, que inclusive eu tenho e muita gente também tem. Pastor Alexandre, como é que Deus vai fazer isso que o pastor Silvio disse, e que também está reiterado lá em Apocalipse, quando fala dos tais 144 mil, se as únicas tribos remanescentes mesmo são 2 só, Judá e Benjamim? Então, não são 2, porque você tem a tribo de Levi, da onde vêm os sacerdotes, e quando você olha para o caso de Jesus, quando ele foi apresentado no templo, tinha a profetisa que era da tribo de Azer, do norte de Israel. Então o que acontece... era de Azer? Então o que acontece é o seguinte, essas tribos sim foram levados cativos para a Síria, mas aqueles que puderam escapar desceram para Judá. Da mesma forma como Benjamim se submeteu à liderança de Judá, esses das outras tribos também se submeteram. É interessante no Novo Testamento que o apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim, ele fala, eu sou judeu de judeus, fariseu, segundo a lei, fariseu. Quer dizer, ele é um benjamita que reconhece a superioridade da tribo de Judá. É interessante porque quem nasce em Israel é israelense, mas quem nasce fora de Israel é judeu. Mesmo que seja da tribo de Benjamim, de Azer, da tribo de Levi, ou seja, se questionou chamar aqueles descendentes de Israel de judeu, independente aonde que ele nasça, sendo fora da terra de Israel. Porque eles sobreviveram na Judéia, Exatamente. Por isso. Acontece que a contagem das tribos já está sendo feita desde 1948 para cá. Eles estão procurando as tribos que estão espalhadas entre as nações. E estão se identificando pelo um elemento no DNA dos judeus, ou dos hebreus, que não tem nas outras raças. Que o Hitler já sabia disso. Que ele queria extirpar os judeus por causa que sabia que o sangue dos judeus é diferente do sangue dos gentios. Mas não é azul não, Olha, acho que é para lá de azul, viu? Kleber Capistrano, de Ituporanga, em Santa Catarina. Graça e paz, esse conflito é bíblico, tratam-se de 2 povos, os palestinos ou ismaelitas, não são.
e os israelitas descendentes de Isaac. Deus ainda tem algumas promessas para se cumprir em relação a Israel, mas a plenitude dos gentios deve se cumprir. A figueira, que é Israel, está voltando para casa. Em breve a igreja será arrebatada, então esse povo começará a produzir frutos de arrependimento, através da pregação das 2 testemunhas e dos 144 mil selados de cada tribo de Israel registrados em Apocalipse. Acabamos de falar. Esse posicionamento desse irmão é muito interessante, porque ele deu aí o nosso campo de atuação da profecia. Né? A profecia bíblica está baseada em 4 campos. A questão da profecia judaica, envolvendo o povo judeu, a hebraica, a gentílica, as nações, tem que saber separar. Quando um profeta levanta para falar para a nação tal, é claro, específico, que é para aquela nação ou para as nações, que é o segundo campo de atuação da profecia. O terceiro é a eclesiástica, que é diferente de todas as demais, porque enquanto estamos falando de Israel e de nações, estamos falando de povo constituído. A igreja é o ajuntamento desses vários povos, né? Judeus e gentios em Cristo formam o corpo do Senhor, que é a sua igreja. Então é a terceira. Exatamente. E o outro campo da profecia é o próprio Messias, que se cumpre em Jesus. Então, entendendo isso, nós vamos ver o Senhor Jesus sendo rei de Israel, juiz das nações e senhor da igreja. Esse irmão pode ler a Bíblia com mais coerência e clareza do que algum outro, por exemplo, que mencionou anteriormente, que eu perdi o que ele falou sobre Israel, sobre os judeus dizendo, caia sobre nós o sangue dele e os nossos filhos. Então, tem que fazer uma exegese dessa declaração. Você não pode pegar um texto isolado fora do seu contexto. No mesmo contexto, o Senhor Jesus lá na cruz olha para o que está acontecendo, todo o julgamento, tudo que está acontecendo, e diz assim, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pronto. Então, quer dizer, ou o perdão de Deus está sobre aquele que afrontou, ou não está. Cremos que Deus perdoa, ou então nós vamos morrer nos nossos pecados, né? Porque o povo simplesmente está reconhecendo que César é rei, porque eles não querem Jesus. E assim como esses rejeitaram, hoje no mundo todo nós temos a oportunidade de rejeitar ou de aceitar. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, como o pastor disse, os judeus foram espalhados justamente para serem preservados. Sim. Porque se eles continuassem no mesmo lugar, Adolf Hitler conseguiria o intento dele de destruir os judeus. Ele matou de cada 3 judeus que existia, um terço da população ele conseguiu matar, assassinar, porque estavam espalhados na Europa. Agora imagina se eles estivessem num lugar só. Matava todos. Então é provisão divina isso daí. Né? Muito mais do que castigo, é provisão divina. Que também estava prevista na Bíblia. Exatamente. Trazer de volta de todas as nações. E para abençoar, como o pastor bem mencionou, para abençoar as nações. Foi aí que instituíram o crédito aí, que a gente compra tudo a crédito, tudo foi. Os judeus instituíram muitas coisas boas. Né? Agora, quando eu tiver a oportunidade, Heber, eu acho que uma irmã perguntou, eu acredito que está na Bíblia, mas eu não sei o texto. Isso, eu gostaria de ler esse texto. Por favor, pastor. Que eu acho que é muito importante. Eu mencionei lá alguns textos em Gênesis, porque é a base de todo o desenvolvimento profético e daquilo que vem depois. Porém, no Salmo 83... nós temos a menção literal, né, nominal, de nações que se levantaram contra Israel. Hoje o antissemitismo é global. Declarado, né? Várias nações se levantam declaradamente contra Israel. Verdade. Mas a Bíblia já mencionava algumas delas, citando nominalmente. Então eu quero ler rapidamente para os irmãos, no Salmo 83, que é algumas nações que diz o seguinte, vou começar a partir do verso 3, tomaram astuto conselho contra o teu povo, povo de Israel, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Adriano tentou fazer isso e tantos outros tentaram fazer. Porque consultaram juntos e unânimes eles se unem contra ti. Aliás, historicamente os árabes só se uniram para se posicionarem contra Israel, porque entre eles não há unidade, não há união. Vivem brigando. Vivem brigando, exatamente. Olha só os nomes então que aparecem aqui no verso 6. As tendas de Edom. Começa daí. E dos Ismaelitas, olha a separação aqui. Mas ele vai continuar. De Moabe e dos Agarenos. Agora olha que interessante. De Gebal e de Amon e de Amaleque
a Filístia, com os moradores de Tiro. E a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló, que é Amon e Moabe e tudo mais aqui. Faz-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que se levantarem contra Israel. Só que também o profeta Isaías diz que aqueles dessas nações que se converterem ao Senhor vão estar em paz com Israel. Haverá um caminho ligando Egito, Israel e a Síria, dos convertidos dessas nações, que vão ligar, que vão estar em paz com Israel. Então a grande questão para haver paz, que eu acho que é um grande tema, tem que ter uma conversão ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, enquanto o Islã estiver aí, enquanto os deuses estiverem aí, realmente não haverá paz. E nós temos um caso recente, pastor Weber, que o Saddam Hussein se levantou contra Israel. E a Bíblia diz que todos que levantar contra Israel deixam de existir. Então a Ahmadinejad está na mira de Deus. É promessa de Deus. Ele atirava mísseis, em Jerusalém, ia cair no deserto. E um poderoso chefão foi enforcado publicamente. Simplesmente porque se levantou contra os judeus. E Jesus disse, quem cair sobre essa pedra, que é ele, se fará pedaço. E essa pedra que cair sobre as nações, as pessoas, se fará pó. Isso ele está falando dos levantes agora que as nações estão tendo contra ele, o nome dele e toda essa coisa. Está caindo contra ele. Quando ele voltar, os ímpios desaparecerão da terra. Vai virar lama. Deixa eu correr aqui que o tempo está voando. A Oliveira Luz, de Santa Maria do Salto, em Minas Gerais. A paz do Senhor a todos os irmãos. Gostaria de perguntar aos convidados se o conflito na terra é a solução antes ou após a segunda vinda de Jesus Cristo. Após a segunda vinda. Com a segunda vinda começa. Com a segunda vinda para a instauração do reino milenar. Exatamente. Isso. Resolve o problema entre... Isso. Se bem que vai ter uma resolução temporária do anticristo no início da grande tribulação, não é isso? Quando disserem paz e segurança, porque o anticristo a destruição. O anticristo ele não é bobo. Ele vai fazer aliança com todas as nações gentílicas. Ele sabe que muitas pessoas, muitos países tentaram destruir Israel e não conseguiram. Então, primeiramente, ele vai deixar Israel em paz. Pode fazer o culto de vocês, pode voltar às leis, pode ler o Torá, toda aquela coisa. E ele vai fazer aliança com os países gentílicos. Isso está em Daniel 11. E quem resistir ele vai destruindo. Quando ele tem o domínio na mão, que ele acha que agora destrói Israel, eu vou voltar contra Israel. E aí? Aí quando entra Ezequiel 38 e 39, o capítulo inteiro, que farei vir em volta de Jerusalém, nos montes de Jerusalém derrubarei Gog com todos os seus exércitos. Bom, qualquer dia eu faço um debate sobre Gog e Magog. Eliton Pelizão, de Palotina, no Paraná. Graça e paz a todos. Olha, isso que acontece com os israelitas é a consequência do pecado. Se Josué tivesse conquistado toda a terra que o Senhor deu, não teria acontecido isso. E também quando Abraão teve um filho com Agar. O negócio começou lá no Éden, o pecado. O que o homem planta, ele colhe. Ninguém lembra de Adão e Eva, né? Só falam no coitado do Abraão e do Josué. Guaraci Andrews Júnior, de São Paulo, capital. Há historiadores que estabelecem vínculo entre os palestinos atuais com a casa de Esaú e que nos dias atuais cumpre-se Obadias 15, 18, com a seguinte interpretação: Sião se tornará santa, a casa de Jacó será o fogo que consome a casa de Esaú, como restolho. Outros defendem que os palestinos descendem dos antigos filisteus e que a paz com os judeus só ocorreu nos períodos em que ambos estavam dominados e a relação de ódio antecede ao Islã e ao cristianismo, sendo a conjuntura atual consequência dessa relação conturbada em que o oprimido de hoje poderá ser o opressor de amanhã e voltar a ser o oprimido mais tarde, não enxergando nesse momento a mão do poderoso na criação ou proteção do Estado de Israel. Existem ainda os que afirmam que os judeus jamais terão paz, pois chamaram sobre si maldição, conforme Mateus 27, 25, caia sobre nós o sangue de Jesus, sobre nossos filhos, etc. Bom, essas coisas já foram esclarecidas aqui, né? Eu acho que o detalhe que ele coloca de Edom é pertinente, porque lá em Isaías 63, que fala da vinda do Messias, envolve Edom. Quando a gente pensa que Edom não existe mais, o profeta está dizendo não, existe sim. E diz assim, quem é este, Isaías 63, 1, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar.
e aí vem falando que ele vai pisar ou largar, como está lá em Apocalipse. Só que perceba que ele vem julgando os edomitas que se levantaram contra Israel. Então, os palestinos estão aí para cumprir esse papel profético, por isso que há o conflito e que vai terminar com a segunda vinda do Senhor Jesus. Inclusive, Sofonias, no capítulo 1, diz que até os grandes vão clamar a Deus. E muitos vão se meter na caverna das rochas. E hoje o nosso mundo está um queijo de tanta caverna que está embaixo. Clamando pela morte. E agora estão procurando um esconderijo na lua, mas Obadias 1,4 diz que ainda que subir o céu, de lá te derrubo. Verdade. Pois é. Resultado da enquete. As atitudes de Israel em relação aos palestinos hoje são: 62% responderam bíblicas, pois Deus deu aquela terra a Israel. Em segundo lugar, ficou 34% erradas, pois os palestinos também têm direito de ter seu lar, e 4% só responderam que estão corretas, visto ter ganho as guerras. A minha opinião particular sobre esse assunto é bastante simples, né? Ela chama a atenção para o fato de a Bíblia já ter anunciado que essas coisas aconteceriam e que Jesus elegeu Israel como o nosso calendário. Quando virdes a figueira florescer, sabeis que está próximo o verão. Durante séculos, séculos mesmo, né? Muitos séculos, zombaram da Bíblia, porque a Bíblia falava de um povo reunido e Israel estava disperso. No século XIX, houve teólogos que disseram que da Bíblia só as capas tinham credibilidade. Quando em 1948, sem que ninguém possa explicar até hoje por que a Organização das Nações Unidas, sob a presidência de um brasileiro, decretou o ressurgimento de Israel. A figueira brotou. A figueira brotou. Jesus está às portas. É bom quem ainda não leva as profecias da Bíblia a sério repensar muito urgentemente a sua vida, porque tudo o que ela disse se cumpriu e ainda há coisas a se cumprirem. Venha para Jesus enquanto você pode, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe. Amanhã vou mais um, vejam só.